Você conseguiria viver em um lugar marcado por um dos maiores desastres nucleares da história? Essa pergunta pode parecer improvável, mas, para centenas de pessoas, ela representa a realidade cotidiana nas áreas próximas à zona de exclusão de Chernobyl. Após mais de 3 décadas desde o maior acidente nuclear do mundo, a região, que deveria ser inabitável, abriga vidas, histórias e rotinas que surpreendem qualquer visitante. Mas como é, de fato, viver em um local onde a radiação ainda é uma ameaça invisível e constante? Imagine ruas silenciosas, onde a natureza tomou conta de prédios abandonados, contrastando com mercados locais movimentados e crianças brincando nos quintais. Para muitos, Chernobyl é sinônimo de destruição e perigo, mas, para quem vive nos arredores, é também sinônimo de lar, resiliência e adaptação. A convivência com o legado do desastre é desafiadora, mas as pessoas que permanecem ali encontraram formas únicas de transformar esse ambiente adverso em algo mais do que apenas um símbolo de tragédia. Neste vídeo, você verá como comunidades resistiram ao tempo e aos perigos invisíveis da radiação, reconstruindo suas vidas em um cenário que muitos consideram inabitável. Vamos mergulhar em histórias de coragem, perseverança e conexão humana, explorando os desafios diários, as tradições culturais preservadas e as lições surpreendentes que essas pessoas têm a nos ensinar. Prepare-se para uma jornada emocionante que vai além dos estereótipos. Não estamos aqui apenas para falar de um desastre, mas para entender como a vida encontrou um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais improváveis. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, marcou a história como o maior acidente nuclear já registrado. Tudo começou durante um teste de segurança na usina nuclear Vladimir Lenin, localizada na então União Soviética, quando uma combinação de falhas humanas e problemas técnicos resultou na explosão do reator número 4. A explosão liberou uma quantidade de radiação estimada em 400 vezes maior que a da bomba atômica de Hiroshima, contaminando vastas áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. A resposta inicial foi caótica. Milhares de pessoas foram evacuadas, muitas sem saber que jamais poderiam retornar às suas casas. A cidade de Pripyat, construída para os trabalhadores da usina, tornou-se um símbolo do abandono, com seus parques, escolas e prédios comerciais congelados no tempo. Em poucos dias, uma zona de exclusão, com um raio de 30 quilômetros foi criada ao redor da usina, restringindo o acesso e declarando a região inabitável por centenas de anos. Por décadas, a área permaneceu deserta, exceto por cientistas e militares que monitoravam os níveis de radiação. No entanto, com o passar do tempo, um fenômeno inesperado começou a ocorrer. Alguns moradores, conhecidos como Samozeli, auto-reassentados, decidiram retornar às suas casas, desafiando as ordens de evacuação. Outros nunca deixaram a região, resistindo às pressões governamentais. Hoje, a zona de exclusão é vista não apenas como um lugar perigoso, mas também como um testemunho do impacto humano e ambiental de um desastre nuclear. As histórias daqueles que permanecem ou retornaram à região são um lembrete de que a conexão com o lar pode superar até mesmo os maiores desafios. E é nesse contexto que vamos explorar como essas comunidades estão vivendo agora, transformando o impossível em algo surpreendente. Mais de 3 décadas após o desastre, a zona de exclusão de Chernobyl não é mais uma área completamente deserta. Embora muitos ainda a considerem um lugar inóspito, comunidades próximas à zona vivem uma realidade complexa e cheia de contrastes. Entre as pessoas que permaneceram estão principalmente os Samozeli, idosos que se recusaram a deixar suas casas e decidiram viver o resto de suas vidas em suas terras natais. Essas pequenas comunidades sobrevivem com o mínimo necessário, cultivando a terra e mantendo tradições que resistiram ao tempo. Entre os moradores, também há quem tenha retornado após anos de afastamento, movidos pela necessidade ou pelo desejo de se reconectar às suas raízes. São pessoas como Olena, uma jovem agricultora que decidiu voltar para cuidar da terra de sua família, enfrentando desafios como a radiação residual e o isolamento social. Embora os moradores estejam expostos a níveis baixos de radiação, para muitos, a sensação de pertencimento ao lugar supera os riscos.
A vida cotidiana nesses vilarejos próximos à zona de exclusão mistura o antigo e o novo. Há mercados locais onde moradores vendem produtos cultivados na região, sempre com um cuidado especial em relação à contaminação. As crianças brincam nos quintais, e escolas pequenas ainda ensinam as tradições culturais locais, muitas vezes ignoradas pelo resto do mundo. Essa conexão profunda com o passado é uma forma de manter a identidade e resiliência das comunidades. No entanto, os desafios são evidentes. A infraestrutura é limitada, e muitos lutam contra o estigma de viver perto de uma zona altamente contaminada. Além disso, a escassez de serviços médicos e a dificuldade de acesso a informações confiáveis são problemas recorrentes. Ainda assim, os moradores encontram formas de adaptar suas vidas, mostrando uma força extraordinária diante das adversidades. Apesar dos desafios, as comunidades que vivem nos arredores da zona de exclusão de Chernobyl encontraram formas inspiradoras de se adaptar e prosperar. Essas histórias não são apenas sobre sobrevivência, mas também sobre a criatividade e a força coletiva que surgem em tempos de adversidade. Um exemplo marcante é a agricultura sustentável. Alguns moradores adaptaram técnicas tradicionais para cultivar alimentos em solos que exigem constante monitoramento. Embora os níveis de radiação sejam baixos em algumas áreas, cada colheita é analisada cuidadosamente para garantir a segurança. Essa atenção aos detalhes transformou o ato de plantar em uma atividade de resistência e superação. Para muitos, a terra não é apenas uma fonte de sustento, mas também um símbolo de conexão com suas origens. O turismo controlado é outra forma pela qual essas comunidades se reinventaram. Guias locais, muitos deles residentes da região, conduzem visitantes em tours pela zona de exclusão, compartilhando histórias que vão além do desastre. Eles mostram como a natureza se regenerou e como a vida humana encontrou formas de coexistir com um ambiente tão único. Esses esforços não apenas ajudam economicamente, mas também mudam a percepção global sobre Chernobyl, destacando sua resiliência. As tradições culturais também desempenham um papel essencial. Muitas famílias preservaram músicas, danças e rituais que contam a história da região antes do desastre. Essas práticas reforçam os laços entre as gerações, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, há orgulho e identidade que resistem. Essas iniciativas são a prova de que, apesar das condições extremas, a comunidade encontrou maneiras criativas de transformar adversidades em oportunidades. Mais do que isso, elas servem como um lembrete poderoso: mesmo nos cenários mais desafiadores, a vida pode encontrar um caminho para florescer. As histórias das comunidades ao redor de Chernobyl não são apenas sobre uma região marcada por um desastre nuclear, elas falam diretamente sobre a capacidade humana de enfrentar o impossível. Essas pessoas nos ensinam que, mesmo nos cenários mais desafiadores, a vida pode ser reconstruída com determinação, coragem e um profundo senso de pertencimento. Agora, pare e reflita: o que essas histórias têm a ver com a sua vida? Talvez você nunca enfrente algo tão extremo quanto o legado de Chernobyl, mas todos nós lidamos com nossos próprios desafios. Problemas financeiros, crises emocionais ou até mudanças drásticas em nossas rotinas podem ser comparados, em menor escala, a essa luta por adaptação. Assim como essas comunidades, você também possui uma incrível capacidade de resiliência, mesmo quando tudo parece perdido. E há algo ainda mais profundo: a importância de preservar nossas conexões com o passado. Assim como essas pessoas mantêm tradições, cuidam de suas terras e ensinam valores às próximas gerações, cada um de nós carrega histórias que moldam quem somos. Essas conexões nos dão força para seguir em frente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essas comunidades nos desafiam a pensar: o que realmente nos define? É o lugar onde vivemos, as coisas que possuímos ou as histórias que carregamos? Em última análise, Chernobyl nos mostra que o que realmente importa é a nossa capacidade de adaptar, aprender e transformar desafios em oportunidades. Então, pergunto a você: o que podemos aprender com essas pessoas? O que você faria se estivesse no lugar delas?
Talvez essas reflexões sejam o primeiro passo para enxergar sua própria vida sob uma nova perspectiva. Chernobyl, um nome que por muito tempo foi sinônimo de destruição, hoje carrega um significado muito mais complexo. É um testemunho da força humana diante de adversidades inimagináveis. Não se trata apenas de sobreviver em meio a desafios extremos, mas de transformar um ambiente hostil em um lar, onde a cultura, a identidade e a vida florescem de maneiras inesperadas. As histórias de quem vive próximo à zona de exclusão nos lembram que, mesmo diante das piores circunstâncias, há espaço para esperança e superação. Essas pessoas, com suas rotinas simples e coragem extraordinária, provam que o ser humano tem a incrível capacidade de se adaptar e prosperar, mesmo nas condições mais improváveis. Enquanto encerramos esta jornada, leve consigo uma mensagem poderosa: a resiliência humana não tem limites. Talvez você nunca visite Chernobyl, mas os aprendizados dessa região vão muito além de suas fronteiras. Eles nos inspiram a enfrentar nossos próprios desafios com mais coragem e a valorizar o que temos, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Chernobyl não é apenas um lugar, é um símbolo de que, onde há vida, há possibilidade. E, assim como essas comunidades encontraram uma maneira de reconstruir suas vidas, você também pode superar os desafios que encontra pelo caminho. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precise de inspiração. Juntos, podemos espalhar essas histórias de coragem e transformação para o mundo.